Fala pessoal, beleza? Lucas Salles aí para mais uma aula. Essa aula deve ser um pouquinho mais rápida, tá? Por questão do assunto, ser bem teoria, então vou passar uma aula um pouquinho mais rápida aí para a gente seguir nas disciplinas, beleza? Então vamos lá, pessoal. Parte de baterias. Tem muita coisa para abordar sobre baterias se você for trabalhar com isso na prática. Principalmente se você estiver numa oficina ou coisa assim, tá? Entretanto, eu acredito que para fins de prova você não precisa se matar de decorar esse tipo de assunto. Fechou? Então vamos lá. Numa aeronave, você tem que entender que a gente possui duas fontes de energia elétrica. Uma é o gerador, que ele vai pegar energia mecânica vinda do APU, vinda dos motores, para transformar em eletricidade. E o outro é a bateria, que é uma energia química que vai ser transformada em energia elétrica. Então, durante o voo, o gerador vai carregar a bateria e depois a bateria vai ser utilizada. Isso é uma coisa que acontece automático, em simultâneo, em diferentes tipos de projetos. Por que eu estou falando isso? Se você já trabalha na área, você trabalha com aviação de pequeno para médio porte. Você já deve ter visto um carinha como esse aqui. Isso aqui é um arranque gerador muito comum da família de motores PTM, que equipa o Caravan, King Air, Pilatus e outros projetos similares. Porém, se você trabalha com aviação comercial, Boeing, Airbus, você deve conhecer um outro equipamento que chama a IDG, que vai desempenhar essencialmente a mesma função: pegar a rotação vinda do motor por meio da caixa de acessórios para transformar em energia elétrica. Aqui tem um videozinho, eu não vou passar, tá? Senão acaba tomando strike, mas ela faz parte de um circuito. Não precisa quebrar a cabeça. É igual a bateria de carro, é igual a bateria de um equipamento elétrico. Ela possui uma diferença de potencial. Essa diferença de potencial, ligada a um circuito com resistências e afins, gira uma corrente, fazendo assim um funcionamento básico ali. E algumas regras são importantes para a gente. Por quê? Quando você tem ali controles, que é bem comum você encontrar, associações de pilhas. As pilhas elas vão vir com valores padrão, vamos colocar assim, que já vem de fábrica. Então você precisa de um equipamento com 18 volts. Pô, você não acha facilmente uma pilha de 18 volts. Então muitas vezes você vai encontrar o quê? Uma associação. Lembra lá da associação de resistores, onde o valor total era o resultado da soma das tensões em cada resistor? É a mesma ideia aqui. Se você associa as pilhas em série, você tem um valor total somado. Então aqui você tem 10 mais 6 mais 2 igual a 18 volts. Só que tem uma pequena diferença. O resistor, ele não tem polaridade. Você pode ligar ele do jeito que você bem entender no seu circuito. Agora, a bateria não. Bem resumidamente, para não embaralhar a cabeça de ninguém. Imagina que de cada, isso aqui é um exemplo bem atípico, tá? De cada bateria vai sair um valor de corrente. Então aqui, ó, vou pegar o exemplo de cima primeiro. Sai um pouquinho aqui do E1, do sentido, vamos colocar aqui no sentido convencional, tá? Vai sair aqui no E2 e vai sair no E3. Concorda que a corrente aqui ela está sempre nesse caminho, ó? Menos para o mais para o menos, melhor dizendo, né? Mais para o menos, mais para o menos. Beleza? Agora vamos olhar nesse outro exemplo aqui. A corrente ela tem que ir do mais para o menos, certo? Então vamos começar aqui, ó. A corrente está vindo do mais para o menos. Só que chega nesse ponto aqui, é mais para o mais. Então o que, que acontece? É como se essas duas correntes aqui estivessem competindo. Vamos colocar um exemplo aqui. Se tem 9 volts vindo para cá e 4 na direção oposta, eu sei, a tensão ela não se movimenta, não é essa a ideia. Frisando muito isso aqui, é só para facilitar o entendimento. Se você tem 9 vindo para um lado
e 4 indo para o outro, é como se você estivesse fazendo uma resultante de vetores. E isso vai dar um valor para a gente da diferença entre eles. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho 9 e 3 em um sentido, 4 no sentido contrário. Então, você vai fazer 9 mais 3 menos esse valor aqui, que dá um total para a gente de 8 volts. Beleza? Pô, professor, mas eu preciso saber isso aí e tal. Pessoal, é bom entender, mas dificilmente cai algo nesse nível numa prova, tá bom? E, no caso de associações em paralelo, as tensões das pilhas não vão se alterar, das baterias aqui no caso, né? O que vai acontecer de diferente? Você vai somar as correntes vindas de cada uma delas. Percebe como é bem importante que você tenha entendido o processo de associação de resistores? E as baterias em aeronaves e as de automóveis são relativamente iguais, tá? O princípio é basicamente o mesmo. O que muda muitas vezes é a questão de ventilação. Por conta da demanda elétrica em uma aeronave, você precisa de tubos para ventilação ou então um sistema dedicado para isso. Você tem uma maior manutenção nas células da bateria. Então, a bateria está ruim. Você vai fazer uma manutenção nela antes de ser descartado. Então, tem uma certa diferença aí. E a gente vai começar falando das baterias de chumbo ácido. Essas baterias eram bem comuns quando a gente falava aí de motores mais antigos, de carros mais antigos. Vou pegar um exemplo aí, quem já teve ou conhece alguém que teve um Gol quadrado, uma Passat, qualquer carro mais antigo, aqueles VWs quadrado para trás ali. Muitas vezes tinha um problema de onde é o local da bateria ter corrosão, muito por conta dessa bateria ter problemas relativos a vazamento pelo respiro, então aquele líquido era corrosivo, então causava corrosão. Como que funcionam as células dessas baterias? Importante, isso aqui vocês têm que guardar. Cada célula possui placas positivas de peróxido de chumbo e placas negativas de chumbo esponjoso. E o eletrólito é água destilada e ácido sulfúrico. Se fosse para dizer para você o que tem que decorar, tem que estar na sua mente esse primeiro parágrafo aí. Beleza? E as outras partes de constituição e tudo mais, não precisa esquentar muita cabeça. Quem tiver mais interesse, pode dar uma lida aí. As células individuais de uma bateria são conectadas em série. Então, novamente, aquele mesmo parágrafo para vocês verem como é importante. Gravem também a sua fórmula química. Já peguei em simulados e afins as fórmulas químicas. Beleza? Durante a descarga, forma-se sulfato de chumbo em ambas as placas, positiva e negativa, diminuindo a quantidade de ácido no eletrólito e aumentando a quantidade de água. Pessoal, vamos fazer aqui um exercício de imaginação, beleza? O eletrólito ele é uma mistura. Vamos dizer aqui uma mistura que a gente pode fazer em casa para visualizar isso daí. Se você pega uma determinada quantidade de um produto, vamos colocar que seja sal ou café, beleza? Vamos pegar o café que é um exemplo mais fácil. Se você pegar um copo com 1 litro, vamos pegar uma garrafa, você tem 1 litro de água. Isso é o total da garrafa, beleza? Agora você, dessa garrafa, você vai remover 300 ml de água, beleza? Beleza. Agora, imagina que você coloca 300 ml de café e eles não vão se misturar, beleza? É essa a ideia. Ou eles até podem se misturar, vamos colocar assim, mas não é o importante para nossa ideia aqui. É você ter em mente os valores. Então, eu tinha um espaço de 1 litro com água. Eu tirei 300 ml, agora eu tenho 700 ml de água e 300 de café. Beleza. Digamos que eu fui retirando água dessa minha garrafa.
a tal ponto que eu tenho mais café do que água. Pô, a lógica ficou fácil, né? Ah, saiu, então eu não tenho mais tanta água. E se eu tirasse o café? Com o tempo, eu ia ter uma quantidade maior de água. Se eu fizesse uma mistura agora de um produto, aqui no caso que a gente tem o nosso peróxido de chumbo, combinado com as placas negativas. O nosso eletrólito é ácido sulfúrico e água. Então eu tenho a água e o meu café, representado aqui pelo ácido sulfúrico. Beleza? O que vai acontecer, pessoal? Durante a descarga, as placas, tanto positiva quanto negativa, elas puxam somente do meu eletrólito o ácido sulfúrico. Então, proporcionalmente, a minha quantidade de água aumenta. Igual o exemplo que eu falei do café e da água. Não é que você vai acrescentar mais água na garrafa, aqui no caso na bateria. Você está mudando a proporção entre eles. Beleza? A voltagem de uma célula sem carga, ou seja, sem nada conectado, é de aproximadamente 2,2 volts. Importante saber, a resistência interna da minha bateria totalmente carregada é um valor R. E sempre ela totalmente descarregada é um valor duas vezes maior. Justamente porque esse sulfato que se forma nas placas positiva e negativa, provenientes do nosso eletrólito, acabam aumentando a resistência. Lembra lá da fórmula da resistência? Se você aumenta tanto a área quanto o comprimento, afeta a resistência. A capacidade de armazenamento de uma bateria é sempre em ampere-hora. Então, muito esperto com isso aí, pessoal. Não vai errar besteira, hein? Uma bateria que tem 100 ampere-hora significa que ela pode fornecer no máximo 100 amperes durante uma hora. Ah, mas e se eu diminuir a minha demanda? 50 amperes? Eu vou ter 2 horas. 20 amperes? 5 horas. 1 ampere? 100 horas. Beleza? Em aeronaves multimotoras, a gente tem mais de uma bateria e normalmente elas estão ligadas em paralelo, justamente por redundância. Se uma falhar, a outra pode assumir o barramento sem problema nenhum. As baterias de chumbo ácido, elas têm uma deterioração natural, que pode ser acelerada por sobrecarga, carga e descarga muito rápida, aquele famoso viciar a bateria, uma bateria que fica descarregada por muito tempo. Tanto é que, dependendo do fabricante, do tipo de bateria, passou de 6 dias sem uso, você tem que colocar essa bateria para carga novamente. E como funciona para saber a carga da bateria? É por meio de um equipamento chamado de densímetro. Ele vai medir a densidade do eletrólito. Quando o eletrólito ele está com uma condição boa, você tem uma presença bastante grande. Agora, se a minha bateria está quase descarregada, ela vai ter uma presença maior de água. Então a densidade vai variar. Pô, preciso decorar esses valores? Não, não preciso quebrar a cabeça com isso, pelo menos no meu entendimento. Testes com densímetros são feitos praticamente diariamente nessas baterias. Peso específico, então, ele é representado pela letra grega φ e vai ser ali gama, perdão, ó, φ, gama, e vai ser um valor de peso e o volume. Ó, outra pergunta importante, hein, pessoal? Nenhuma correção vai ser necessária quando a leitura da minha densidade estiver entre 21 a 32 graus Celsius, famosa CNTP, condições normais de temperatura e pressão. Muita atenção com isso aí. Você também pode fazer uma medição, embora não seja a melhor das precisões, com um multímetro para saber ali o valor da tensão. E quanto à carga? Bom, a carga da bateria ela pode ser executada de diferentes formas. Você pode fazer carregada por corrente constante, quanto por
tensão constante. No método de corrente constante, o processo inicialmente é alto e automaticamente vai caindo 1 ampere. E quando a bateria está completamente carregada. Então ela necessita de um acompanhamento maior para evitar sobrecarga. O método de tensão constante requer menos tempo e supervisão do que o de corrente. Muito importante ficar atento, pois essas baterias liberam gases, então deve ser um local ventilado e preparado para tal procedimento. E as baterias de níquel-cádmio, que são baterias mais novas. Essas baterias elas são utilizadas em aeronaves menores ou maiores, então é independente. Porém, tem um baixo custo de manutenção, justamente porque ela necessita de menos tempo na oficina. Não quer dizer que ela é mais barata. Cuidado. E ela tem um pequeno tempo de recarga. Porém, ela tem um custo, que é ser mais pesada. Novamente, as placas positivas são de hidróxido de níquel e agora as placas negativas de hidróxido de cádmio. O eletrólito nessas baterias é uma solução de 30% de hidróxido de potássio e o restante em água destilada. Nessas a gente não consegue verificar, né, exatamente a densidade, não é um método muito eficiente. Portanto, ela deve ser acompanhada também junto aos manuais do fabricante para saber os períodos corretos. Importante, o eletrólito só pode receber água quando a bateria estiver totalmente carregada. A manutenção, tudo aquilo que a gente já falou, então é corrosivo, estar preparado para isso é importantíssimo. Isso aqui é o óbvio, mas é aquela história, né? Se tem placa, tem história. Nunca utilize escovas de cerdas metálicas para limpar os contatos de uma bateria, senão você vai causar um leve FGTS Unlocked aí. Alguns problemas, tá? Se a bateria estiver totalmente descarregada, ela pode acontecer de alguns dos potenciais atingirem um potencial zero e inverter a carga. Então é como se eu tivesse invertido a ligação de uma das células dentro da bateria. Para resolver isso, somente na oficina. Aí tem todo um processo de curto-circuitar as baterias, as células da bateria, zerar o potencial e carregar novamente. O nome desse processo é chamado de equalização. Importante isso aqui, tá? Aqui tem alguns tipos de troubleshooting aí que a gente pode utilizar. Tá direto da apostila da ANAC, não vou perder muito tempo com isso. Beleza? Como vocês já estão acostumados, acredito, vamos falar dos exercícios. Bateria de níquel-cádmio tem a vantagem de ter longo tempo de vida e baixo custo de manutenção. A condição de carga da bateria de chumbo ácido é indicada pelo eletrólito. Qual é o equipamento? Nós utilizamos o densímetro. A finalidade do suspiro de uma bateria de chumbo ácido é permitir a exaustão dos gases com vazamento mínimo de solução, necessidade de água, contato das placas negativas ou permitir a exaustão dos gases e da solução eletrólito. Alternativa A, né? Permitir a exaustão dos gases com mínimo de vazamento. As placas positivas das baterias de níquel-cádmio são feitas de chapas de, vamos lá, níquel-cádmio, hidróxido de níquel, sobre o qual é depositado um valor, que é o hidróxido de níquel. Caso o eletrólito da bateria tipo níquel-cádmio atingir a pele, aqui, pessoal, essa questãozinha fala a resposta, isso aqui foi tirado de uma prova, tá? Água ou vinagre, suco de limão ou solução de ácido bórico. Eu, sinceramente, nunca vi isso aí em uma oficina de verdade. Geralmente a solução de ácido bórico é o primeiro kit de socorros, beleza? Essa questão foi trazida para mim por um aluno. Desde então eu coloco porque ele recorreu e perdeu. Eu discordo um pouco dessa questão, mas vida que segue.
Novamente aqui tem uma questão falando: a célula de chumbo ácido contém placas positivas cobertas com peróxido de chumbo, placas negativas feitas de chumbo e um eletrólito composto de ácido sulfúrico e água. Assinale a alternativa que corresponde respectivamente à sigla de cada elemento. Alternativa B. Ao final de uma descarga normal, a resistência interna de uma célula de chumbo ácido é 2 vezes maior do que quando completamente carregada. Quando testando a bateria com densímetro, a temperatura do eletrólito deve ser considerada porque o peso específico varia com a mudança de temperatura, exceto se estiver entre 21 e 32 graus Celsius. Curiosidade, tá, pessoal? Os conectores da bateria, a maioria é desse tipo aqui, ó. Você não tem como conectar errado. Quer dizer, sempre tem um iluminado que vai conseguir, mas via de regra você tem somente um modo de encaixe e inclusive após o encaixe esse conector é frenado para garantir a segurança. Professor, mas eu vi lá que no 787 ele utiliza baterias de íon lítio, muito parecidas com aquela que a gente usa aqui no celular, na televisão, em equipamentos, etc. Realmente, o 787 ele é um avião fora da curva, pessoal. Primeiro porque ele é um avião com a filosofia Bleedless System, ou seja, muita coisa aqui nas aeronaves convencionais, vamos falar assim, né? Wide body ou narrow body, tanto faz, que tem-se sangria de ar, essa aeronave ela usa sistemas elétricos, então ela é uma usina elétrica ambulante. Então a primeira aeronave que teve esse tipo de uso foi o 787, tá? Tem aqui um textinho, quem quiser ler, leia com calma. Qualquer coisa, deixa aí nos comentários alguma dúvida, mas como o foco aqui é ser o mais dinâmico possível para a gente acelerar na disciplina, não vou falar muito mais. Beleza? Ainda sobre as baterias, uma coisa que é importante, que às vezes aparece numa prova ou outra, principalmente na parte, acredite se quiser, de GMP, uma sigla chamada de CCA de uma bateria. Cold Cranking Amps, que significa corrente em partida a frio, que é uma medição da capacidade da bateria em temperaturas frias de ter uma tensão mínima de 12 volts. Pessoal, a próxima aula vai ser um pouquinho diferente e provavelmente eu vá fazer em 2 partes, beleza? Então fica ligado aí, ativa as notificações, deixa o like e se inscreva no canal, que a próxima aula vai ser nada mais, nada menos do que resolvendo exercícios dessa primeira parte aí da nossa disciplina. Muito obrigado e valeu, pessoal. Até a próxima.